Pois é, meus amigos, infelizmente o Brasil voltou a ser um pária internacional, um anão diplomático, muito diferente do que foi nos últimos 4 anos, quando nós havíamos recuperado o protagonismo e o respeito junto à comunidade internacional, graças, é claro, ao presidente Bolsonaro, né? Então, lamentavelmente, essa é a nossa nova realidade. A cada viagem do Lula, e ele tem viajado bastante, é um papelão diferente, é uma vergonha diferente. E sim, eu sei, é o Lula que tá falando besteira por aí, é o Lula que tá passando essa vergonha, mas a gente acaba passando essa vergonha também por tabela, afinal de contas, ele é o presidente, né? Lamentavelmente, sabe-se lá como ele chegou nessa posição, então ele é aí o representante de todos os brasileiros e a gente acaba passando essa vergonha também junto com ele, né? Infelizmente. Então ele foi pro Japão nesse fim de semana, onde teve o encontro do G7, né? E falou algumas besteiras, para não perder o costume. Veja só, o novo papelão internacional de Lula, né? Então tem uma foto dele aqui. A reunião da cúpula do G7 neste domingo, dia 21, evidenciou o isolamento diplomático do ex-presidiário Lula. Apesar de estar ao lado do presidente americano Joe Biden, a muralha de ignorância os separava. Um abismo de ignorância, né? Um dos únicos monoglotas presentes, Lula só poderia se comunicar através de um tradutor, cuja presença não é permitida na sala principal, né? A questão dele só falar uma língua, né? Por isso monoglota, não é nenhum problema. O presidente Bolsonaro também não falava inglês. Mas o fato é que nenhum português o sujeito fala direito, né? Essa é a questão. Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, adentrou no ambiente, logo foi cercado e tietado pelos chefes de Estado. Lula deu um migué fingindo que fazia anotações. Até as emas do Alvorada sabem que escrever não é a praia de Lula. Nem ler, nem escrever, né? Então, ao final da cúpula, os jornalistas cobraram porque Lula não havia cumprimentado o presidente ucraniano. O líder brasileiro alegou que não viu a chegada de Zelensky. Abre aspas para o que ele respondeu. Depois que fecha a porta, não entra intérprete. Só entram os presidentes e um ministro das Relações Exteriores. Eu estava rascunhando um papel, algumas ideias do meu discurso, que eu acrescentei coisas de improviso no meu discurso. Eu estava anotando. Eu não vi nem a chegada de Zelensky. Mentira, tá? Ele ficou lá fingindo que não tinha percebido que o Zelensky entrou no recinto. E todo mundo foi cumprimentar o Zelensky, né? Cara, por mais que você não esteja do lado de Rússia ou Ucrânia, o que não é o caso, né? Infelizmente e claramente o governo brasileiro tomou posição nessa guerra, né? Nessa invasão, mas ainda que não houvesse um lado, é uma questão de respeito. Você vai lá, se levanta e vai cumprimentar o cara, né? Ele tá ali passando, junto com o povo ucraniano, dificuldades, um momento muito difícil, tá sendo invadido aí pela segunda potência militar do mundo, né? Não tá sendo um momento fácil para a Ucrânia. No mínimo, você vai lá cumprimentar ele. Você não precisa falar ucraniano para isso, você não precisa falar inglês para isso. Vai lá e cumprimenta, né? Mostra realmente respeito por um outro chefe de Estado. Nem isso o sujeito fez. E, como eu disse, essa culpa, né? Essa questão não recai sobre o Lula, recai sobre todos nós. Porque fomos nós, em tese, e há controvérsia sobre isso, é claro, que elegemos o Lula. Então, ele está lá na presidência. Ele está representando o Brasil lá fora. Então, via de regra, o Brasil não fez isso. O Brasil prestou esse desrespeito, digamos assim, ao Zelensky, né? E, bom, ainda que essa não tivesse sido a intenção do Lula de ignorar o Zelensky naquele momento, cara, pede desculpa depois, então. Por que ele não se desculpou? Por que não deu uma declaração? Por que não ligou para o Zelensky para pedir desculpas? Não fez isso. Então, realmente, foi deliberada essa ação do Lula. Ele quis, ele não é que ele não percebeu, ele realmente fingiu que não percebeu. Se fez de louco. Essa é a questão, tá? E veja só. Humilhante. Após o embaraço entre presidentes, Lula ligou algumas vezes para Zelensky, mas não foi atendido, tá? E, obviamente, ele não ligou para pedir desculpas, né? Ele ligou para outras questões aí e foi humilhado, né? Foi ignorado pelo Zelensky. Bom, tinha que ser ignorado mesmo, viu? Parabéns aí ao Zelensky pela atitude, porque esse sujeito que não representa todos os brasileiros, né? Ele age como se tivesse sido eleito com 100% dos votos, né? Ele esquece que realmente houve uma disputa ali, praticamente um empate técnico. Eu sei, pessoal, tem controvérsia sobre isso, mas vocês entendem que a gente não pode explanar sobre isso aqui, né? Não podemos falar sobre caixas mágicas, sobre o resultado das eleições. Isso porque o Brasil é realmente uma democracia como nenhuma outra no mundo, né? Aqui não se pode questionar, aqui não se pode falar sobre certos assuntos, senão, né, você é derrubado, seu canal é fechado, você é excluído da internet sumariamente, como é o caso de algumas pessoas por aí, né, que já foram vítimas enfim, vamos deixar por aqui esse assunto. De qualquer maneira, o Zelensky, ele fez certo, né? Ignorou esse sujeito que, como eu disse, não representa a todos os brasileiros. Deveria, mas acaba não representando, tá? E veja só, em uma cena desmoralizante, o Lula participou ali de uma foto oficial do G7, né?
E, cara, ele tá visivelmente desconcertado, descolado, ele tá incomodado com alguma situação, né? E olha só. Ó, olha isso, cara. Tá todo mundo quieto ali, sorrindo, posando pra foto, ele tá ali, ó, se movimentando, ó, passa a mão no rosto. Cara, visivelmente ele tá incomodado com a situação, tá descolado, né? Parece que realmente ele não tá se sentindo bem ali, né? Parece que, não sei, alguma coisa tá incomodando ele. O que será, né? O que vocês acham que era? Coloca aí nos comentários. E para relembrar como era no passado, né? Como o presidente Bolsonaro foi recebido quando foi no Japão, né? Então olha só. Olha aí, ó. Ali ele tá saindo do hotel que ficou na ocasião, né? Olha isso, ele é aplaudido por todo mundo, né? Vai lá, cordialmente cumprimenta, faz ali uma espécie de reverência, né? Não sei qual é o nome correto desse movimento. Cara, cumprimenta cada um dos cozinheiros, né? Ali provavelmente são funcionários, né? Olha isso, cara. E dá pra perceber, gente, quando você vê ali um gesto de uma espécie de protocolo, né? Quando as pessoas elas têm, digamos, uma obrigação em cumprimentar, em aplaudir, né? Aqui não, você percebe no semblante, no rosto das pessoas que realmente elas estão felizes em fazer isso. Elas estão fazendo essa homenagem, né? Aplaudindo, agradecendo, de coração, né? O negócio é espontâneo realmente. Olha a diferença que foi a recepção do presidente lá, né? Nesse caso aqui específico, uma despedida. Mas claro, cara, a diferença é gritante. É um abismo de diferença entre Lula e Bolsonaro. Como eu disse, naquela época nós tínhamos um protagonismo e um respeito junto à comunidade internacional. Porque esse respeito era recíproco, né? O Brasil passou a respeitar as outras nações, os outros chefes de Estado, né? Olha o exemplo aí. Você acha que o Lula cumprimentou os cozinheiros do hotel que ele ficou também? Foi lá, falou com um por um, reverenciou, agradeceu? Não, né? A gente viu aqui a imagem do cara desconcertado, totalmente incomodado, né? Os outros chefes de Estado estão tratando ele com indiferença. Por quê? Porque o cidadão se aproxima de países ditatoriais, né? Cara, eu tenho certeza que em qualquer país ditador do mundo, o Lula vai ser recebido com um tapete vermelho, né? Se ele for para Venezuela, para Cuba, para Nicarágua, né? Ele vai ser recebido com um tapete vermelho, né? Então, todo mundo tá vendo isso. E é claro, né? Tem aquela questão também, o sujeito passou 580 dias na prisão, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, os outros chefes de Estado também devem saber disso. É claro que deve ser uma grande incógnita para eles, né? Pô, esse sujeito estava na cadeia até pouco tempo atrás. Como é que ele tá na presidência agora? Pô, o que tá acontecendo com o povo brasileiro que elegeu esse sujeito, né? Há controvérsias, né, meus amigos? Como eu disse, a gente não pode falar sobre isso, né? De qualquer maneira, para finalizar essa questão aí entre Rússia e Ucrânia, né? O Brasil, ele deve se tornar, como sempre foi, uma posição neutra, né? A gente deve ter aí realmente uma questão de neutralidade, porque o chefe de Estado deve ver os interesses do país, e assim tem que ser com o Brasil também. Então, quando o presidente Bolsonaro foi se encontrar com o Putin, bem antes dessa invasão começar, né? Eu não gosto de usar guerra, porque realmente não é uma guerra, é uma invasão, né? Então, a gente já sabia que isso ia acontecer, tá? O presidente Bolsonaro, inclusive, foi criticado por isso e tal, né? Depois revelou-se que foi uma grande jogada, porque ele foi lá, garantiu um acordo comercial que visava a exportação de fertilizantes para o Brasil e tudo mais, né? Lógico, foi um acordo bilateral, mas isso acabou salvando a nossa economia, né? Então, quando o mundo se deparou, foi pego de surpresa aí com esse conflito, que a Ucrânia basicamente alimentava ali grande parte da Europa com alimentos, né? O Brasil passou a suprir essa demanda. Então, o mundo foi surpreendido, nós também, mas a gente estava preparado, graças ao presidente Bolsonaro. Na época, criticaram muito ele por isso, né? Mas mesmo naquela ocasião, sabendo que haveria esse conflito, que a Rússia ia fazer essa invasão e tudo mais, né? O presidente foi lá e falou na cara do Vladimir Putin: olha, nós não queremos a guerra, nós queremos a paz. O Brasil será amigo de nações que pregam a paz, né? Então, assim, o Brasil falou: olha, a gente quer a paz, né? Mas não vamos ficar do lado ou da Rússia ou da Ucrânia. Tá? Agora, claramente, o Lula tomou um lado e está do lado da Rússia. Tá? Ignora a Ucrânia, faz declarações contra a Ucrânia, já disse que a culpa da guerra é da Ucrânia, da invasão, já disse que a Europa também é culpada pelo não fim do conflito, né? É lamentável, né? A gente vê aqui também o Lula fazendo um papelão que, cara, na minha opinião, foi a pior parte da visita do Lula no G7. Foi a pior parte, olha só. Nós estamos aqui em Hiroshima.
Ninguém jamais imaginou que os Estados Unidos iriam soltar uma bomba atômica aqui em Hiroshima. E soltou, sem pedir para ninguém. Ontem vocês viram o discurso do Biden, sabe? O discurso do Biden de que tem que ir para cima do Putin até ele sabe, se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda. Como que vai respeitar um sujeito desse? Como que vai respeitar uma figura que fala uma peripécia dessa, para não falar outra coisa? Porque minha vontade é de realmente falar tudo que o Lula merece ouvir, não é? Mas como é que o sujeito me vai no Japão, em Hiroshima, e falo, cara, eu não sei se eu dou risada, se eu fico puto, eu realmente não sei como reagir a esse vídeo aqui, a essa fala do Lula. Cara, o Biden tava lá, ele tava em Hiroshima, e ele me vem e relembra esse caso. Ninguém imaginou que os Estados Unidos ia soltar uma bomba em Hiroshima. Ele falou isso em Hiroshima, com o presidente dos Estados Unidos lá, no Japão. Cara, é surreal um negócio desse. É surreal, né? Eu não vou nem falar que, tava bêbado, porque não é possível, cara. Mas nem um bêbado faria um negócio desse. Nem um bêbado. Esse cara tá louco, precisa ser internado. Eu ressalto o que eu já falei em vídeos anteriores. Precisava fazer um exame de sanidade mental no Lula para saber se ele tá bem, né? Porque é inadmissível realmente ver esse tipo de situação, esse tipo de comportamento aqui, né? Ele precisa ser interditado, pelo amor de Deus, né? Então, para finalizar, o Brasil de fato deveria se manter neutro nesse conflito. Deicon, mas a Rússia tá errada, a Ucrânia tá sendo invadida e tudo mais. Eu sei. Só que o Brasil tem que ver os seus interesses e os interesses do nosso povo, tá? Então, o Brasil tem que se manter neutro nesse conflito. Tem que fazer, se for o caso, acordos comerciais com a Ucrânia para ver os nossos interesses. E se for o caso, tem que fazer com a Rússia também, para ver os nossos interesses. Esse conflito não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a gente, né? Essa é a questão. É claro que a gente tem que pregar a paz, né? Tem que ficar na neutralidade, nem pender para um lado nem para um outro, porque nós temos que visar os nossos interesses comerciais, eu digo, tá? Mas temos que pregar a paz, temos que pedir aí pelo fim do conflito, tá? E não é claro, dizendo que vai resolver isso numa mesa de bar, como o Lula fez no passado, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.